Que o teu Espírito, que é Espírito de revelação, nos revele a verdade, nos conduza à verdade. Que nós, iluminados pelo teu Espírito, sendo esclarecidos, conheçamos a verdade e esta verdade venha nos libertar, a fim de que se cumpra o desejo de Deus, de que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Assim, ó Senhor, nós, no nome de Jesus, nos colocamos em tuas mãos na dependência de Deus. É nesta curta meditação que o Senhor fale profundamente a cada um de nós. É o que nós pedimos, desde já te agradecendo, para que toda a honra, para que toda glória e para que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Gostaria de pegar no primeiro capítulo de Deuteronômio, o versículo de número 16. Moisés, servo do Senhor, ao ser inspirado pelo Espírito e transcrever estas palavras no livro de Deuteronômio, nos trouxe princípios riquíssimos para as nossas vidas, princípios do caminho de Deus. Os caminhos de Deus são perfeitos e são caminhos eternos, caminhos de justiça. Moisés havia dito que ele sozinho não poderia levar aquele povo ao propósito de Deus, que era a conquista da terra que, sob juramento, Deus havia prometido dar à descendência de Abraão. Então, foram levantados homens que estiveram ao lado de Moisés. E então Moisés diz a estes homens, estes juízes, ouça bem, versículo 16. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi entre vossos irmãos e julgai justamente o homem e seu irmão ou estrangeiro que está com ele. Versículo 17 vai ainda mais longe, dizendo: não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não tereis a face de ninguém, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, farei vir a mim, e eu ouvirei. Veja bem, no início diz, e este será o princípio que tiraremos deste texto, que diz duas vezes: ouvi a vossos irmãos, ouvi a vossos irmãos, ouvi a causa de vossos irmãos, ouvireis tanto o pequeno como o grande, ouvi a vossos irmãos. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. De certa forma, eu poderia dizer que todos nós somos, de alguma maneira, juízes. Nós julgamos,
fazemos juízos de coisas, de realidades, situações e mesmo pessoas. E quando escutamos, quando ouvimos, temos um entendimento, fazemos um juízo. Mas é tão maravilhoso o princípio bíblico, que é ouvir a vossos irmãos. Ouvir aos outros, quer sejam grandes, quer sejam pequenos. Ouçam a todos. Ouvir implica em prestar atenção. E não somente prestar atenção, mas em levar em consideração. Então, quando Jesus se manifestou aos seus discípulos, repreendeu os seus discípulos, porque eles não deram crédito às mulheres que tinham visto Jesus ressurreto e contaram para os discípulos. Jesus os repreende porque eles não deram crédito, elas não tiveram credibilidade diante deles, eles não creram, eles não tiveram fé naquilo que elas contavam. E Jesus então repreende. Eles ouviram, mas eles não levaram em consideração o que aquelas mulheres haviam dito. Eles não deram crédito. Nós devemos ouvir, mas nós também devemos dar atenção. Isso é educação, você diria? Sim, educação não é. São princípios de vida. Princípios que Deus nos ensina em sua palavra. Em dias como estes, percebo eu que em tempos como os nossos, algumas pessoas não dão crédito, não dão atenção, e dependendo de quem fala, essa pessoa não é ouvida. Mas veja, a palavra do Senhor diz: sejam grandes, sejam pequenos, ouçam aos seus irmãos, sejam estrangeiros, ouça, não sejam parciais, sejam justos. A palavra escutar na língua hebraica é uma palavra tão interessante, porque ela deriva, dizem os que conhecem bem a língua hebraica, ela deriva de uma palavra que significa equilíbrio. Escutar e equilíbrio estão relacionados. Sabe, há uma doença chamada labirintite, que ela nos tira o equilíbrio. E por quê? Porque afeta o nosso ouvido interior. Porque, tendo esse problema no nosso sistema auricular, no que nos capacita a ouvir, embora não estejamos surdos, perdemos o nosso equilíbrio. Que coisa maravilhosa que no hebraico a palavra ouvir vem ou deriva da palavra equilíbrio. Não há equilíbrio entre os homens se esses não estiverem dispostos a escutar uns aos outros. Hoje vivemos uma situação em que há muitas pessoas extremadas em suas opiniões. Não apenas na nossa nação, mas no mundo há diversas pessoas que estão vivendo extremos, que estão falando contra as outras e não acatam, não atendem, não permitem que os outros lhes digam uma opinião diferente da sua. Isto é algo que nós devemos
ser muito diferente por sermos de Deus. O princípio de Deus é escutarmos, seja o grande, seja o pequeno, seja aquele que é tão diferente da minha cultura, da minha maneira de ser, quanto um estrangeiro para um nativo, que eu devo ouvir. E não devo ser parcial, não devo ser preconceituoso, não devo ser seletivo na minha maneira de ouvir. Rashi, o grande rabino, dizia: ouvi. Esta palavra ouvi, que é a palavra deste texto, ouvi, é uma conjugação presente, diz Rashi, assim como lembrai e guardai. Não apenas ouça, porque não apenas dê atenção, mas leve em consideração. E então, valorizando, lembre-se e guarde. Não devemos lançar as palavras no passado. Ouço, mas já ouvi, não ouço mais. Lançadas no passado, tampando os nossos ouvidos. Porque eu posso tampar os meus ouvidos para não ouvir o que está sendo dito no presente, mas eu posso tampar os meus ouvidos simplesmente me esquecendo, jogando num passado o que foi me dito no presente, não tendo consideração. Então, tampar os ouvidos não é só o ato de me esforçar para não escutar, mas o ato de me esforçar para esquecer. Nós precisamos, quando valorizamos de fato a palavra, quando consideramos a palavra, e agora eu direi, especialmente em relação à palavra de Deus, eu digo que nós devemos trazer o quê? Sempre viva, sempre nos lembrando desta palavra. É isto que nós precisamos. Não lutem teimosamente um contra o outro, discutindo, levantando as suas bandeiras. Sabe, nos nossos dias, ser moderado parece que é o mais errado. Porque quando você tem os extremados, e o grande problema são os extremos. Quando você fala alguma coisa temperada, temperante, moderada, e a Bíblia diz que nós devemos ter um testemunho bom diante de todos e ser conhecido diante de todos, veja bem, a nossa moderação. Então eu diria a você, cuidado com esse espírito. O que Jesus nos fala é sobre o poder da concordância. Nós vamos orar. Nós vamos orar agora e vamos orar uma oração de concordância. A Bíblia nos diz que muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo. Mas a Bíblia também nos diz que se pedirmos algo concordando, nos será feito. Então, se do justo muito pode, da concordância tudo pode. E nós deveríamos ser os da concordância. Não lutando teimosamente um contra o outro, mas tendo concordância. E para ter concordância, precisamos ter diálogo. Precisamos, para ter diálogo, sabe, tem gente que pensa que para ter diálogo é necessário falar. Não haja dúvida que é necessário falar, mas não existe diálogo sem
tanto quanto falar, ouvir. Porque se há apenas o falar de um, é um monólogo. E se um fala e todos escutam, pode ser um ensino, pode ser até mesmo uma ordenança ou uma imposição. No entanto, quando há concordância, há um acerto. E para que haja um acerto, há um diálogo. E um diálogo implica na capacidade tanto de cada um falar, quanto de cada um ouvir. Por isto, ouvi a vossos irmãos. Ouvi a vossos irmãos. Consideração, preste bem atenção, considerar não implica em abrir mão dos princípios ou crenças de valor fundamentais. Ouvir não quer dizer, e ter consideração também não quer dizer que eu tenha que acatar, que atender tudo que é dito, mas eu tenho que ouvir, eu tenho que julgar. Até mesmo a profecia, meu irmão, é dito, não desprezem profecias, mas também é dito, julgai profecias. E você não pode julgar uma profecia se você não ouvir a profecia. Você precisa ouvir. Se ela for falsa, comparada com as Escrituras, você a identificará como falsa. Se ela tiver um espírito errado, você, com discernimento de espírito, que vem pela ação do Espírito Santo, você perceberá que há algo errado. E Deus não te deixará ser iludido, te deixará ser enganado. Mas nós precisamos ter esta flexibilidade, o poder do junco, que resiste a ventos tremendos. É que o junco é flexível. O junco é flexível. Dizem os sobreviventes que uma das coisas melhores que existe na natureza é o bambu. Porque o bambu guarda água, o bambu é flexível. Com o bambu você pode fazer tiras, pode fazer cordas, com o bambu você pode fazer estruturas. E a força do junco, diante das tempestades mais violentas, não é que ele é duro, mas é que ele é flexível. E por causa disto, ele é resistente. Nós precisamos ter esta flexibilidade com um juízo, um bom juízo. Ter um bom senso, ter um bom juízo. E nós próprios uma boa consciência. Ouvir é uma ordem imperativa. Se nós queremos concordância, precisamos de acerto. Precisamos nos acertar uns com os outros. Se temos que nos acertar, precisamos de diálogo. Diálogo uns com os outros. Se temos que dialogar, precisamos não só falar, temos que ouvir. Se temos que ouvir, temos que dar atenção e ter consideração com aqueles que falam conosco, quer grandes, quer pequenos. Deus Todo-Poderoso, que a oração de concordância exista,
E para que isto haja de fato, que exista fé, mas que exista concordância. Para que haja concordância, que nós possamos exercitar o ato de ouvir. E ouvindo, como seremos semelhantes ao Senhor, que tanto nos ouve e nos responde. Nós te pedimos, Senhor, que haja respostas, mas que haja ouvidos para ouvirem as perguntas. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.